Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu irmão, minha irmã, ouvinte desta emissora ou que nos segue através do nosso canal do YouTube, Dom Adair José Guimarães, se você que nos acompanha pelas mídias sociais ainda não se inscreveu no nosso canal, nos dê essa alegria de se inscrever e sempre que nos acompanhar, deixe um like, porque você nos ajuda a evangelizar. Que alegria estarmos juntos nesta quinta-feira da oitava de Páscoa. Você sabe que é sempre uma alegria a gente se encontrar aqui todas as manhãs para começarmos o nosso dia de maneira mais suave, mais tranquila, nas mãos de Deus, para que o nosso dia possa fluir de maneira mais positiva, porque quando Ele, o crucificado e ressuscitado, está conosco, tudo se torna diferente. Nesta quinta-feira da oitava da Páscoa, a Igreja nos convida a aprofundar uma verdade essencial da fé. Cristo está vivo e presente no meio de nós. Isso é um tema profundamente querigmático. Ele faz parte do nosso anúncio. Quando nós anunciamos Jesus, nós o anunciamos como o Deus vivo e verdadeiro que está no meio de nós, pois o Cristo está agora de forma mística e espiritual no meio de nós, não mais com o seu corpo, mas com a sua divindade, a sua graça especial no meio de nós. A ressurreição não é um fato do passado, é uma realidade atual. Cristo vive. Essa é a grande missão nossa como evangelizadores, anunciar o Cristo vivo, presente no meio de nós. Mas muitas vezes vivemos como se ele estivesse distante. Infelizmente, muitos católicos não têm esta consciência da presença onisciente de Deus na vida de cada pessoa neste mundo. Deus é tão bom, é tão grande e ao mesmo tempo tão pequeno, tão maravilhoso, tão grandioso, mas tão simples e amável, que ele cabe em todos os lugares do universo, especialmente no coração de cada alma neste mundo. Nós não podemos viver distante dele. São Cirilo de Alexandria, no século V, ensinava: Cristo permanece presente na sua igreja, especialmente nos sacramentos. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus em nós. É uma maneira pela qual nós temos a possibilidade de uma intimidade maior com Deus, seja na confissão, seja no batismo, na crisma, no matrimônio, na unção dos enfermos, no sacramento da ordem, na confissão, não importa. Os sacramentos, eles são sinais sensíveis que traz atrás das aparências daquilo que nós chamamos de fenômeno, aquilo que se expõe, por exemplo, a hóstia e o vinho, atrás do mistério da hóstia e do vinho transubstanciados no corpo e no sangue de Cristo, ali está o mistério, que nós não alcançamos com nossos olhos, mas alcançamos com a nossa fé. O olhar da fé nos leva a isso. E aqui entramos no coração desta quinta-feira, a Eucaristia e o sacerdócio. É na Eucaristia que o Cristo ressuscitado continua se dando ao seu povo. E o Papa João Paulo II dizia: a Eucaristia é o centro da vida da igreja. Nós somos a igreja do Senhor, a igreja deixada por Cristo para continuar na história e no tempo os sinais profundos do Cristo crucificado e ressuscitado.
E quem torna possível esta presença de Jesus nos sacramentos, dentro desse mundo cadavérico que nós estamos vivendo? O padre, o sacerdote. O sacerdote, muitas vezes silencioso, muitas vezes cansado, sobe ao altar e pronuncia palavras que não são dele. Isso é importantíssimo para nós sacerdotes. A gente sobe o altar. Quantas vezes a gente sobe o altar com estas fragilidades que acompanham o ser humano? O cansaço, a doença, a fadiga, a velhice, etc. Porque o padre é humano. Mas atrás desta humanidade do padre está o ministério, está o sacramento da ordem, está a configuração a Cristo. E o padre diz aquilo que não são palavras dele. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Naquele momento o céu se abre sobre a terra. Veja, meu querido e amado irmão sacerdote, seja você, meu irmão, o senhor melhor, jovem sacerdote, sacerdote já adulto, de meia idade ou idoso, quão grande é o mistério que nós ostentamos. Quão grande é esta responsabilidade que paira sobre os nossos ombros humanos. Que grandeza! Se você, meu padre, está fechado com seu bispo, fechado com seus irmãos no presbitério, você que não está indo nas reuniões, você que não quis ir à missa do Crisma, inventou um capricho para não ir, porque o seu coração está sendo atingido pelo demônio. O diabo vai cegando o seu coração para a comunhão, cegando a sua alma, a sua vida para aquilo que é de grande importância, e nós bispos ficamos muito felizes quando a gente vê os nossos padres unidos. Quão bonito foi a nossa missa da unidade, a missa do Crisma, na nossa diocese, na nossa catedral. Se você quiser, pode procurar aí no nosso canal aquilo que as transmissões ao vivo, vocês vão encontrar lá a missa do Crisma. E isso é bonito, é grandioso. Aquela unidade dos padres, o silêncio daquela liturgia, os cantos, a presença dos padres, todos. Só um que não pôde vir, que a mãe infelizmente faleceu no Tocantins, o Frei Paulo Maria, Dona Maria Leite Noronha, esse sacerdote que é um franciscano, que é fundador da comunidade Misericórdia Materna e mora na nossa diocese, porque eles ganharam um lugar de retiro na nossa diocese. Ele tem a comunidade, tem as irmãs, tem o noviciado. E esse frade, que é um grande amigo, um filho espiritual, porque eu o ordenei sacerdote, diácono e sacerdote, somente ele não pôde vir porque sua mãezinha faleceu. A gente sentiu a dor também dele, né, no coração de todos nós. É um sacerdote probo, sacerdote piedoso, devoto de Nossa Senhora, sacerdote de grande valor. Como é bonito isso, o padre que tem esse amor, a coinonia, a comunhão na diocese. Então, meu filho, se você está sentindo assim meio acanhado, distante dos seus irmãos padres, distante do seu bispo, não importa como é o seu bispo, não importa. Ele é o pai, o bispo é o pai do sacerdote, mesmo que você ache que ele seja um padrasto. Mas ore pelo seu bispo, peça misericórdia para ele. Pense, meu padre, na grandeza do seu coração como homem da comunidade, da comunhão, da unidade. O padre não pode viver o seu ministério apartado do presbitério, sem aquele amor aos seus irmãos sacerdotes, sem participar na sua forania, no retiro do clero, nas coisas. O sacerdote deve sentir alegria por estar junto com os outros padres da diocese ou da congregação religiosa. É claro, meu irmão padre, que
os nossos irmãos sacerdotes, eles têm fragilidades. Mas como que eu vou entender isso? Olhando para as minhas fragilidades. Mas é bom estar juntos. É bom os padres celebrar juntos. Aquele padre que chama seus colegas para celebrar na novena do seu padroeiro, da sua padroeira na paróquia. Vamos ter mais unidade. Nós precisamos, nós o clero, nós sacerdotes, bispos, precisamos ser mais amorosos uns com os outros e mais virtuosos nesse caminho da unidade. Na terça-feira que vem, nós vamos começar a chegar em Aparecida, os bispos, para a nossa Assembleia, a 62ª Assembleia do Episcopado Brasileiro, da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu gosto muito, porque a gente revê os irmãos, a gente está ali daqueles 10 dias juntos, a gente almoça junto, toma café junto, janta junto, trabalha o dia todo juntos, só temos um domingo livre durante esses 10 dias. E é bonito, é gostoso. Aí as pessoas perguntam, o senhor dá certo com todos os bispos? Eu dou, não tenho problema. Desde aquele bispo que pensa diferente de mim, desde o bispo que é mais conservador, mais tradicional, a gente combina bem. Os bispos, nós nos sentimos muito irmãos. Isso é bonito. Os bispos têm esta característica muito bonita dentro da nossa conferência. A gente se sente irmãos. E ali a gente olha naquela assembleia grande, aquela turma de cabeça branca, já são os bispos mais velhos, os mais novos que vão chegando, mas o episcopado, ele precisa ser isso, os bispos precisam ser irmãos. Na CNBB em Goiânia nós temos uma foto muito interessante, Dom José Silva Chaves, que é um bispo conservador, ainda com 96 anos, vivo, Dom Pedro Casaldália, extremamente da teologia da libertação, e o primeiro bispo de Anápolis, Dom Manuel Pestana Filho, que era um bispo bem conservador. Um bem conservador, um mais ou menos no meio e outro extremo. E os três conversando naquela fraternidade. É assim que o clero deve viver. São Padre Pio dizia que a realidade do padre se mede pela Eucaristia. A Eucaristia é a unidade. A gente precisa pensar nessa grandeza. Cristo não nos deixou sozinhos. Ele quis permanecer conosco real e verdadeiramente. E o povo com seu padre, muito unido na diocese, o bispo e sacerdote, é isso. A Eucaristia deve produzir isso em nós. E Padre Pio dizia, se compreendêssemos o valor da Santa Missa, morreríamos de amor, inclusive uns pelos outros. Que nesta quinta-feira nós possamos sentir o convite do Senhor para renovar o nosso amor à Eucaristia e rezar pelos sacerdotes e fazer uma boa adoração. É isso que eu te desejo nesse dia tão venturoso. O Santo Evangelho de hoje, Lucas 24, 35, 48, narra a aparição de Jesus aos discípulos. De repente, ele se coloca no meio deles e diz, a paz esteja convosco. E diante da dúvida deles, Jesus afirma, vede minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Depois o Senhor come diante deles e abre sua inteligência para compreenderem as Escrituras. Meu dileto irmão, Cristo não é uma ideia, Ele está vivo. Meu querido sacerdote, tome posse dessa força querigmática do ressuscitado na sua vida e o seu sacerdócio deixará de ser uma cortina que te coloca fora, mas será criado esse movimento de ouvertir, de abertura, para que o seu ministério seja profundamente uma comunhão com seu bispo, com seus irmãos no sacerdócio e com o povo que Deus colocou na bandeja do amor, para que o Senhor possa cuidar. Rezemos nesta intenção. Convido a nossa humilde oração final
Senhor Jesus ressuscitado, aumenta nossa fé na Tua presença viva na Eucaristia. Dá-nos um coração que reconhece a Tua presença no altar e valoriza o dom do sacerdócio. Abençoa todos os sacerdotes, fortalece-os na missão, sustenta-os na fidelidade. Visita também os que sofrem, os que vivem a dor, seja padres, leigos, religiosos, e os que precisam de esperança. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Com São Padre Pio de Pietrelcina, rezemos. Fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe Eucarística, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada quinta-feira para você e sua família, assim seja.